Vou começar lendo um trecho aqui, que é um texto de Sócrates, 300 e poucos anos antes de Cristo. E olha aqui o que é que ele falou. Como parece estranha essa coisa que os homens chamam de prazer, e como, curiosamente, está relacionado com o que é pensado como seu oposto, o sofrimento. Os dois nunca serão encontrados juntos em um homem, e, no entanto, se buscar um deles e o obtiver, está quase que fadado a sempre receber também o outro. Exatamente como se ambos estivessem ligados a uma mesma cabeça. Olha a inteligência 300 anos antes de Cristo. Onde quer que um se encontre, o outro segue atrás. Sócrates escreveu isso e quase tudo que ele falou hoje é comprovado pela ciência, né? A dicotomia entre prazer e dor, ela existe e é real. E é bem sobre isso que eu quero falar hoje, sobre abrir os braços para o que é desconfortável, para o que é doloroso e o quão bem isso faz a nossa vida. Parar aqui rapidinho, já que esse vídeo foi tão desafiador para fazer esse roteiro, se você puder já curtir agora, vai me dar uma super força. E se você não é inscrito, já se inscreve aqui no meu canal para me acompanhar para os próximos vídeos. Como eu falei uma vez, meu comprometimento é sempre tentar trazer temas que vão agregar na minha vida e na tua vida também. E aí eu quero começar esse vídeo falando um pouquinho da minha experiência com a corrida. A corrida, ela é para mim o esporte, na verdade, a coisa que eu faço na minha vida que mais se assemelha a um laboratório de experiência para todas as outras experiências que eu vou vivenciar, principalmente no quesito dor e prazer, mas não necessariamente nessa questão da dicotomia, do oposto, mas sobre o como eu enfrento as dificuldades e os desafios, o como eu sinto a minha mente ali me dando direcionamento enquanto eu estou num desafio. E é por isso que eu tenho gostado tanto de correr. E a minha relação com a corrida, ela sempre foi muito mais uma questão mental do que fisiológica, do que física, do que necessariamente a sensação de prazer. Eu sinto sim uma sensação de prazer pós-corrida, mas não é pela sensação de prazer que eu persisto, mas pela sensação de autoconhecimento que a corrida me dá, principalmente durante a corrida. Eu estou correndo 10 quilômetros hoje e é extremamente desafiador. Essa corrida leva em torno de 1 hora, tá em 59 minutos, já esteve em 1 hora e 5. Mas o fato é que com 10 minutos de corrida eu começo a receber os primeiros sinais de exaustão. Então, pensa que numa corrida de 1 hora, a vontade que eu tenho é de parar nos 10 primeiros minutos. Mas eu ainda persisto por mais 50 minutos, ou seja, eu ainda passo mais 5 vezes o tempo que eu já corri quando eu senti o meu primeiro desconforto. Normalmente no meu segundo quilômetro a minha mente já tá, você não vai aguentar, você não vai, eu estou sentindo muita dor, começo a sentir algumas dores às vezes no abdômen, aquela dor de lado, começo a sentir às vezes canelite, começo a sentir dor na panturrilha. Só que o que é que acontece? Eu lembro que na corrida anterior, assim como na anterior e em todas as outras corridas que eu fiz 10 km, eu também senti essas mesmas coisas. Então eu lembro que aquele desconforto que eu estou sentindo já foi vivenciado, já foi vencido, consigo vencer de novo. E por ali eu persisto. Mas é engraçado que, apesar de sentir desconforto no segundo km, às vezes no primeiro, vai depender de como eu tenha iniciado a corrida, vai depender de como eu tenha dormido, vai depender do meu estado de humor. É interessante como, de repente, 5, 7, 8 minutos depois, eu esqueço e eu estou confortável. Eu estou de novo numa zona de conforto, eu estou de novo me sentindo bem. É incrível como, de repente, essa dor vai embora, essa sensação de que eu preciso parar, ela vai embora, e aí eu fico, caramba, eu estou me sentindo ótimo. E aí, às vezes, eu até consigo aumentar a velocidade e a corrida flui. E aí é incrível mais ainda como, de repente, aquela sensação volta. E a corrida é esse ciclo, essa oscilação, essas ondas que vêm, que você está exausto e que, de repente, você está bem. E depois você está exausto e depois você está bem. E aí eu, no livro A Escola dos Deuses, tem um capítulo que ele fala sobre corrida. O personagem ele começa a correr, né, e ele fala a experiência que ele teve com a corrida, e é muito similar, e eu me identifiquei demais porque ela é muito similar à experiência que eu tenho. Eu vou ler aqui alguns trechos para vocês. Ele fala aqui num capítulo que ele vem falando sobre os muros, e os muros que a vida impõe, né, os desafios, as dificuldades que a gente enfrenta na nossa vida. E aí ele faz um paralelo com a corrida. Olha o que ele coloca aqui. Notei que a dificuldade e o incômodo pelo esforço não cresciam de acordo com a progressão linear. Ele está falando que ele notou durante a corrida que o esforço não crescia com uma progressão linear, ou seja, não era uma crescente constante à medida que você corria.
como ele esperava. Ela seguia um andamento oscilante e um movimento irregular. Foi o que eu acabei de comentar que eu sentia isso também, por isso que eu me identifiquei. E eu acho que todo mundo sente, na verdade. Esse é um padrão que a gente enfrenta. Durante cada corrida, sentia alternarem-se momentos de leveza, quase sem nenhum esforço, e momentos de um insuportável sacrifício, quase como um sacrilégio. Nessas fases críticas, era como se verdadeiros muros, barreiras, se formassem e, para serem superados, exigiam um esforço descomunal. Foi como eu falei para vocês, no meu segundo km de corrida, a vontade de desistir ela é enorme, 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 enorme. Mas eu persisto. E eu acredito que eu consigo vencer, e aí de repente essa vontade ela passa, mas depois ela volta de novo, e depois ela passa, e depois ela volta de novo. E olha que interessante que ele colocou aqui já na outra página. Foi a corrida que me ensinou a cerrar os dentes e a perceber como naqueles momentos era importante resistir a um átimo a mais até reencontrar um estado de fluidez. Uma vez superada a tentação de desistir, de abandonar, abriam-se novos reservatórios de energia. Essa para mim é a descrição perfeita da corrida, do que acontece durante a corrida. E ele vem desenvolvendo aqui, mostrando que esse também é o paralelo quase perfeito com o que acontece no nosso dia a dia, nos desafios que a gente enfrenta no dia a dia. Às vezes a gente acha que tudo aquilo que a gente está vivenciando é impossível, que a gente precisa parar de sentir aquela sensação naquele momento, ou aquela resistência que a gente está enfrentando, porque a gente não aguenta mais. E aí, de repente, no outro dia, a gente amanhece com um reservatório de energia totalmente restabelecido e tudo passa a fazer sentido novamente. Por isso que eu gosto tanto da corrida. A corrida para mim é como se fosse um laboratório de preparação para o que eu vou enfrentar momentos depois. Já que eu corro de manhã, né, meu dia, eu corro 2 vezes por semana, então eu inicio meu dia na corrida, depois eu sei que eu vou enfrentar coisas similares ao que eu enfrentei ali na corrida. Então a corrida me dá força, ânimo e energia para pensar. Quando eu estiver num desafio real, que não está sendo controlado, que eu também consigo persistir nesse novo desafio. Ele coloca aqui, ó, do núcleo do átomo aos confins do universo, ou seja, ele está dizendo em todas as regiões do mundo, tudo que acontece no mundo, tudo se move e se propaga, segundo aquele movimento ondulatório que eu estava descobrindo dentro do meu próprio corpo. E aí ele faz um questionamento que eu achei fantástico e eu me faço também por diversos momentos. Os muros que em certos momentos a corrida me apresentava e o esforço extraordinário que sua superação exigia permitiam-me conhecer um paradigma recorrente, não somente na corrida, mas na vida. Quantas vezes teria bastado que me esforçasse, apenas um pouco mais, para superar aqueles obstáculos, vencê-los definitivamente e ir além. Mas alguma coisa sempre me fazia dar por vencido e entregar os pontos. O fracasso, que eu sempre acreditei fosse feito de causas externas, revelava-se um processo de dentro para fora, um mecanismo obediente a um comando interno, de uma autossabotagem. Isso aqui é muito forte, porque nos coloca numa posição de autorresponsabilidade. O que eu enxergo ali no momento da corrida é que a corrida ela me dá força para vencer e enfrentar desafios que acontecem depois da corrida, durante a minha vida, durante o meu dia a dia. Pode sair, amor. Filha! Dá um oi pra câmera. Dá um oi pra câmera. Depois dessa pausa de fofura, a gente continua. E o primeiro... Vou até abrir meu roteiro aqui. Não tava com meu roteiro aberto até agora. Ai, Deus. E aí a gente chega no primeiro assunto que eu queria falar nesse vídeo, que é a ilusão de que todo começo é doloroso, mas depois passa. E eu enxergo isso como uma mentira porque eu enxergo que tudo na nossa vida é tal qual como a gente leu aqui no início, no livro A Escola dos Deuses. São movimentos ondulatórios e não tem a ver com a quantidade de vezes que você faz alguma coisa. Essa premissa, que eu chamei de ilusão, do todo começo é doloroso, mas depois passa, se só é doloroso no começo, ele teria a ver com a quantidade de repetições que você faz de uma determinada coisa. E, de fato, a depender do que você esteja falando, do que você esteja querendo executar, de alguma atividade difícil para você, talvez ela se torne mais fácil. Mas a cafeteira desligou, ela desliga sozinha. Eu nunca lembro que a cafeteira vai desligar, e ela faz um mega barulho. Mas voltando, a quantidade de vezes que você faz algo torna algo que era difícil em mais fácil, isso é fato. O ponto que eu estou trazendo aqui não é sobre facilidade, é sobre dor, é sobre resistência. No vídeo passado eu comentei sobre o medo. O medo ele diminui
ao meu ver. Eu até falei isso no vídeo passado. Mas não significa dizer que a resistência ela não aconteça, não exista. Esse vídeo ele foi muito difícil assim para eu gravar, não porque eu tinha dificuldade de falar sobre o assunto, mas porque ao montar o roteiro, esse roteiro que eu acabei de abrir aqui, eu estava com uma resistência muito grande e estava sendo muito doloroso, estava sendo muito difícil de montar esse roteiro. E aí eu queria fazer o quê? Eu queria procrastinar, eu queria enrolar. Eu parei para fazer esse roteiro ontem pela manhã, e aí o meu estilo de procrastinação, ele não é aquele perfil de tipo, eu vou me deitar no sofá e vou ignorar isso, porque eu não consigo, isso me faz mal. Por mais que eu me deite no sofá e tente assistir televisão, a minha cabeça começa, você é um fraco, você desistiu. Então eu não me permito desistir. Só que aí o que é que eu notei, o que é que a minha cabeça joga comigo. Ao invés de eu desistir e relaxar e descansar, começam a aparecer o que seriam outras prioridades, outras urgências. E que na verdade não são. Ontem eu parei de fazer o roteiro e fui lavar a varanda que fica aqui atrás. Tipo, eu precisava lavar a varanda, mas eu não precisava ter parado o roteiro para ir lavar a varanda. Entendeu? Então eu contei várias histórias para minha cabeça para justificar o fato de eu ter que lavar a varanda naquele momento, quando na verdade eu só estava com dificuldade de fazer o roteiro, estava sendo difícil fazer o roteiro naquele momento. E aí o que é que o nosso cérebro ele faz? Ele quer economizar energia, ele quer a posição de conforto. Então ele começa, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, isso aqui é prioridade, isso aqui é mais urgente, para. Porque para ele era muito mais cômodo lavar a varanda, que é algo que não exige esforço quase algum, do que continuar fazendo um roteiro. Outra coisa que ele faz parece que tornar mais difícil ainda uma atividade que poderia ser mais fácil. E é onde entra muitas vezes o nosso perfeccionismo, que na verdade não tem a ver com perfeccionismo, mas tem a ver com procrastinação. Isso é algo que eu tenho tentado prestar muita atenção em mim. Eu torno algo que é um pouco difícil em muito mais difícil, muito mais desafiador, de propósito só para que eu não faça, para que eu desista. Ou seja, isso é o meu instinto procrastinador que está agindo ali. Isso é o meu cérebro querendo economizar energia. Então ele torna algo muito mais difícil para que eu olhe e pense, não, eu não vou fazer isso agora, eu vou fazer isso depois. Foi isso que aconteceu ontem. Ontem eu poderia ter escolhido 2, 3 tópicos simples para fazer esse vídeo, e aí começou a surgir uma pancada de ideia que tinha conexão, que eu poderia conectar aqui com esse vídeo, mas que quanto mais ideias eu ia tendo, mais difícil ia sendo de interconectar tudo. Ao ponto que eu precisei simplificar. E aí depois que você tem muitas opções, para você simplificar fica muito mais desafiador, porque você tem que escolher quais são as melhores ideias, e você sempre fica com aquela sensação de eu vou escolher a ideia errada. Então isso foi tornando esse desenvolvimento desse roteiro muito mais difícil, ao ponto que eu optei por ir lavar a varanda. Naquele momento eu não deveria ter ido lavar a varanda. É esse o ponto, assim, não fica menos doloroso. Não fica menos doloroso. Pelo contrário, pode até ser mais fácil. Eu tenho mais facilidade de fazer o roteiro do que eu tinha há 3, 4 meses atrás. Mas não significa dizer que fique menos doloroso. Eu acredito que quem define o nível de dor não é a quantidade de execução, é o seu estado interno, as suas emoções, a sua urgência, o seu nível de confiança ali naquele momento. Então vão ter dias que vai ser muito mais fácil fazer um roteiro, por exemplo. E vão ter dias que vai ser muito mais desafiador, vai ser muito mais doloroso, vai ter muito mais atrito, vai ter muita mais resistência para fazer esse roteiro. E aí esse é o ponto que eu conecto com a corrida. A corrida, ela me ensina em toda corrida, não importa qual seja o atrito, até determinado ponto eu consigo ir. E não importa qual foi o ponto que eu fui, eu posso ir um pouquinho mais. Até que vai chegar num ponto realmente que é esforço muito maior do que o que eu estou disposto a fazer. E tem uma premissa maior também, que a corrida ela me ensina muito bem, e que casa com essa questão da ilusão de que no começo é mais doloroso, mas depois passa. Quando a gente nunca correu, que a gente quer correr, sei lá, eu quero correr de 5 horas da manhã, e aí você falha e você não vai porque é muito doloroso, você acha que você não consegue. E o achar que não consegue se torna um pretexto, se torna uma desculpa para que você realmente não consiga, para que você desista, para que você não faça. Mas depois que você corre uma vez, depois que você corre 2 vezes, depois que você corre 3 vezes, não faz mais sentido você achar que não consegue, porque você já conseguiu antes. E a corrida ela me pegava muito nisso. Eu lembro que eu corri pela primeira vez 2 km, morrendo ali, estava exausto, beleza. Quando eu fui correr de novo,
Eu pensei, poxa, quanto é que eu vou correr hoje? Porque da última vez eu corri 2 morrendo, mas eu consegui, então consigo correr 2 de novo. Aí corri 2 de novo. Aí chega num ponto que você tá um pouquinho confortável, aí você vai para 3, aí você chegou no terceiro morrendo. Então quando você vai correr de novo, antes de você sair para correr, o desafio e a resistência ela começa a ser muito maior porque você pensa, poxa, seria muito mais fácil eu correr 1, mas eu já consigo correr 3, só que é muito difícil correr 3, é muito doloroso correr 3, mas eu consigo correr 3. Então essa dor, ela tende a aumentar. E no caso da corrida, não se iluda, o cara que corre 21 km, ele também tem as resistências dele para correr, tal qual um cara que corre 5, que corre 3. Essa resistência, ela vai sempre acontecer. Essa dor, ela vai sempre existir. E vai estar muito mais ligada ao que a gente está sentindo dentro do que a quantidade de repetições que a gente já fez naquela tarefa. Eu acredito que vão ter dias que vai ser mais fácil, vão ter dias que vai ser mais difícil. Porque não tem a ver com a quantidade de dias, com quantos dias se passaram. Tem a ver com a sua capacidade de tornar a dor um plano de fundo e não o centro das atenções. E é por isso que eu acho, e é por isso que eu fiz esse vídeo, é por isso que eu acredito que a gente precisa abrir as portas para o desconfortável e se colocar em situações desconfortáveis de propósito, em ambientes controlados, para que a gente aprenda a enxergar a dor não como o centro das atenções, não como o nosso foco, mas como o plano de fundo, como algo que pode persistir, que pode estar ali e está tudo bem. Sabe, tá tudo bem sentir dor, tá tudo bem fazer algo sendo doloroso, tá tudo bem encontrar resistências, contanto que eu não foque nela, contanto que eu continue seguindo o meu caminho, contanto que eu continue correndo, apesar de eu estar sentindo aquele desconforto. Porque vai chegar num ponto que de repente eu vou esquecer que está desconfortável e vou me sentir bem. E vai chegar em outro ponto que o desconforto vai bater na porta de novo. E a gente vai voltar a ter que olhar para ele e falar, fica aí, que eu não vou prestar atenção em você não, vou continuar focado aqui, seguindo o meu caminho, seguindo a minha corrida. Esse é o foco desse primeiro assunto. A dor vai existir, a resistência vai existir. Agora, qual é a nossa capacidade de olhar para ela, enxergar ela, saber que ela está ali, mas não tornar ela o centro das atenções, e sim um plano de fundo, algo que está por trás, mas que não é o foco. Trazendo um pouquinho da palavra de Deus, trazendo um pouquinho do contexto bíblico, existe um salmo que é muito famoso, que é o Salmo 23, onde ele diz, muitas pessoas acreditam que ele diz, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E o nada me faltará coloca num contexto de que você nunca vai ter falta de nada. A sua vida vai ser sempre confortável, a sua vida, tudo na sua vida vai ser sempre bom. E na verdade essa tradução ela é errônea, porque o salmo que ele diz é: o Senhor é o meu bom pastor e de nada terei falta. Ou seja, existem coisas que na tua vida pode até faltar, mas elas vão estar em plano de fundo, não vai fazer diferença, porque você vai persistir. Em João capítulo 16, versículo 33, Jesus disse assim: tenho-vos dito isso, para que em mim tenhas paz. No mundo terei aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. O próprio Jesus diz que a gente vai ter aflições, mas que a gente precisa ter bom ânimo, ou seja, aflições em segundo plano. Lá em Mateus capítulo 6, versículo 34, que é o Sermão da Montanha, enquanto Jesus estava falando o sermão, ele disse: portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. O mal vai estar ali, as circunstâncias elas vão se levantar. Mas qual é a nossa capacidade de encontrar ânimo, de ficar bem e persistir alegre, feliz, mesmo diante de uma situação desconfortável? Qual é a nossa capacidade de colocar uma situação desconfortável como plano de fundo? E essa capacidade ela se constrói tal qual como um músculo. É como enxergar o cérebro como um músculo. Qual é a capacidade de força muscular que você tem no seu cérebro, de resistência ao que é desconfortável? Essa é a visão desse vídeo, assim. É trazer para você uma perspectiva de que você precisa se treinar a estar em ambientes desconfortáveis, porque a gente vai enfrentar ambientes e situações e pessoas desconfortáveis durante toda a nossa vida. Mas a gente tem a opção de escolher treinar para isso, ao invés de só ficar à disposição de enfrentar e de criar ferramentas e armas para quando a vida nos colocar em situações desconfortáveis. Porque quando você se coloca numa situação desconfortável por vontade própria, você pode fazer isso num ambiente controlado. Que se você vencer ou não vencer, não vai acontecer nada. Mas você não sabe em qual nível de intensidade a vida vai lhe colocar numa situação desconfortável hoje ou amanhã. E você não sabe se você vai estar preparado para ela ou não. A mensagem desse vídeo é essa: esteja pronto para enfrentar situações desconfortáveis, porque elas virão. A gente precisa estar a par disso. A gente precisa estar de peitos abertos e de músculos fortes para sustentar essas provações.
E aí isso me traz ao próximo e último assunto desse vídeo. A gente vem perdendo completamente a capacidade de tolerar qualquer situação de desconforto. E aí, quando eu falo de situações desconfortáveis, situações difíceis, não precisa ser acordar de 5 horas da manhã para ir fazer uma corrida de 4 horas da manhã, como tem pessoas que acordam. Eu estou falando muitas vezes de que no nosso dia a dia existem inúmeras situações desconfortáveis que a gente precisa estar pronto. E não precisa ser uma morte. Muitas vezes é só dizer um não. Dizer um não é uma das situações mais desconfortáveis que todos nós enfrentamos, todos os dias. Dizer não é muito desafiador para muita gente. E você precisa estar pronto para dizer não. Assim como você precisa estar pronto para muitas outras coisas pequenas, mais difíceis e dolorosas. E aí eu fiz uma lista de algumas coisas simples do dia a dia, mas que são dolorosas de fazer. Que nem sempre a gente está preparado e que talvez a gente viesse treinando em situações desconfortáveis mais controladas, seria mais simples de fazer essas ações durante o nosso dia. É o caso de dizer não, que eu falei há pouco. E não é só dizer não para alguém, às vezes é dizer não para a droga, dizer não para um consumo, dizer não à pornografia, dizer não aos desejos, dizer não a um alimento, dizer não a pedidos e favores de outras pessoas que não lhe cabem naquele momento, dizer não a alguém, dizer não a um amigo, a esposa, a um familiar, a um pai ou a um filho. Imagina quão desafiador é, para quem é pai sabe, dizer não a um filho. O filho pedindo para comprar alguma coisa e você sabe que naquele momento não faz sentido fazer aquela compra, porque vai te desplanejar. Mas você tem medo de perder o amor do filho e aí você não consegue dizer não. Você foge da dor. É muito mais fácil comprar e resolver esse problema lá na frente. Procrastinar aquela resolução. Dizer não às redes sociais. Dizer não aos aplicativos. Dizer não ao trabalho. Escolhas difíceis como contratar ou demitir alguém. Fechar ou abrir um negócio. Escolher alguém para receber uma promoção. Se demitir, fazer uma transição de carreira, sair do CLT e empreender. Tudo isso são decisões difíceis, que na hora que a gente para pensar a respeito, tudo que a gente quer é fugir, tudo que a gente quer é não enfrentar, tudo que a gente quer é deixar essa decisão para depois. Mas o depois pode ser tarde, a vida passa, a vida é rápida. Você precisa aprender a tomar boas decisões. E muitas vezes, decidir algo, mesmo que errado, rápido, permite com que você ajuste depois a trajetória, mesmo que você não tenha feito a melhor decisão. Mas para isso, você precisa enfrentar essa resistência para poder tomar essa decisão. Quando eu estava pensando nesse fechamento, eu lembrei de algo muito simples, como o cigarro. O cigarro ele é vendido há muitos anos, mas as coisas estão se tornando tão fáceis. Eu já fumei lá atrás, em festa e tal, e aí você tinha toda aquela questão do status social, de se tornar um cara legal e tal. Mas até para isso, para você escolher fumar, principalmente quando você era adolescente, na maioria das vezes você tinha resistências. Você tinha que esconder dos seus pais, você tinha um mau cheiro, então as pessoas sentiam e era muito mais difícil de esconder aos seus pais. Então, apesar de tudo de prazeroso que o cigarro gerava, ele tinha as resistências que você encontrava ali no caminho. Você tinha que comprar escondido, você tinha que fumar escondido, você tinha que lavar a mão, comer pastilha, lavar a boca, chegar em casa com cuidado e às vezes o travesseiro ficava com cheiro de cigarro. E aí hoje em dia você tem o quê? Você tem um vapor. Qualquer pessoa ela fuma escondido. Qualquer pessoa, qualquer criança, qualquer adolescente ele consegue fumar sem o pai saber. Então hoje é muito mais difícil você dizer não a algumas coisas que lá atrás já era difícil você dizer não. Quando você era adolescente, que os seus amigos estavam fumando e você dizia não, você era um careta. Mas você tinha uma desculpa de dizer não, porque senão vai dar merda lá em casa. Mas hoje em dia nem isso mais você tem. Então a gente precisa cada vez mais estar preparado para tomar ações e decisões difíceis. E a gente precisa saber como fazer isso. A gente precisa aprender a fazer esse tipo de coisa. E a escola tradicional não ensina. E a vida, quando ensina, ensina a um preço muito alto. Então é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você curtiu esse conteúdo, comenta aqui embaixo alguma coisa que você se identificou, o que é que você gostou. Curte também, se inscreve, se puder compartilhar com alguém, eu sou super grato. Muito obrigado por ficar até aqui e até o próximo vídeo.